E aí galera do Língua, aqui é o Fabrício Carraro de novo, e no vídeo de hoje a gente vai ver um significado um pouquinho diferente da palavra very, que você já conhece com certeza. A palavra very é uma das primeiras palavras que a gente aprende em inglês, que significa muito, né? Geralmente a gente traduz como muito, então ele é muito alto, ela é muito bonita e assim por diante. Mas aqui a gente vai ver um significado um pouquinho diferente dessa palavra, então bora lá para esse vídeo. Mas bom, voltando aqui, qual que é esse outro significado de very, né? Porque esse very que a gente conhece normalmente, ele é um advérbio que qualifica um adjetivo, sozinho, que tá ali. Então, como eu falei antes, ele é muito alto, he's very tall, ela é muito bonita, she's very beautiful, she's very pretty, algo nesse sentido. Mas aqui, esse outro very também tem duas formas que a gente vai ver hoje aqui. A primeira é o uso dele como um advérbio também, mas aí qualificando um adjetivo que qualifica um substantivo. E ele serve simplesmente para dar uma ênfase. Não tem uma tradução muito exata disso em português. A gente pode usar o superlativo, talvez, para traduzir isso, ou então colocar uma palavra mesmo ali. Então a gente vai dar alguns exemplos para vocês entenderem qual que é o sentido desse primeiro very aqui, sendo usado como um advérbio que qualifica um adjetivo, que qualifica um substantivo. Então o primeiro exemplo aqui, she always leaves her homework to the very last moment. Então ela sempre deixa a lição de casa dela para o último minuto, para o último momento. A gente não tem realmente uma tradução. Você está vendo aqui, o last moment já é o último momento. Mas você pode usar o very aqui para dar uma ênfase maior ainda, que a gente não traduziria isso em português. Talvez você poderia falar pro ultíssimo momento, realmente pro último momento mesmo, né? Então você está dando uma ênfase aqui, mas não é uma coisa que a gente geralmente traduziria em português, porque não é uma estrutura que a gente usar esse muito, né? Pro muito último momento não faz o menor sentido. Mas em inglês faz sentido. Um outro exemplo aqui que você pode usar. We now have our very own library in the village. Então agora nós temos a nossa própria biblioteca aqui no nosso vilarejo, na nossa vila, na nossa cidadezinha. Então, our very own library. Você poderia falar simplesmente our own library, mas soa até um pouquinho melhor. Você coloca uma nuance aqui, our very own library, que é a nossa própria mesmo. Finalmente, a gente nunca teve nenhuma biblioteca e agora a gente tem a nossa própria biblioteca. Você coloca um açúcar aí um pouquinho a mais nessa frase, como você pronuncia ela, como você fala que realmente agora é uma coisa sua. É uma ênfase um pouquinho maior. Ou então você pode usar também com outra palavrinha aqui, né? O mesmo, a mesma, é muito comum usar com essa palavrinha the same, que é em inglês. Você pode dizer, now we are sitting at the very same place where we sat last time we came here. Então agora nós estamos sentando no mesmo lugar, no mesmíssimo lugar, se você quiser colocar aí uma tradução, né? Um superlativo, no mesmíssimo lugar que nós sentamos da última vez que a gente veio aqui. Então você entende um pouquinho essa ênfase que esse very dá? Porque geralmente, né, como eu falei, ele simplesmente é usado para falar muito junto com o adjetivo. Mas aqui ele tem um substantivo também. Esse adjetivo já está qualificando alguma coisa. The last moment vira the very last moment. Ou our own library, our very own library. Ou aqui, the same place, the very same place. Então a tradução é meio estranha em português, você tem que meio que adaptar, achar uma tradução boa, mas o sentido é esse, de dar uma ênfase um pouquinho maior, para dar um açúcar, né? Dar uma nuance um pouquinho maior nessa frase para ela ficar mais idiomática. Mas o very também pode ser usado como um adjetivo. Todos esses que a gente viu até agora, ele estava sendo usado como um advérbio. Aqueles que a gente já conhece, né, de ele é muito alto, ela é muito bonita, ele também está sendo usado como um advérbio, mas também tem um outro uso dele, que é o uso como um adjetivo qualificando um substantivo diretamente, não tem nada no meio, ele é o próprio adjetivo. E aí a tradução vai ter algumas diferentes opções. Pode ser também uma ênfase, assim como o uso dele como advérbio, né, só para dar uma ênfase mesmo, mas também pode ter uma tradução um pouco mais clara. Pode ser como real, verdadeiro, pode ser o mesmo, e aqui a gente pode ver alguns exemplos. Começando com esse exemplo aqui da tradução como real ou verdadeiro. Então, he tried his very best. Ele tentou o seu melhor, mas esse very best, o seu verdadeiro melhor, ele realmente tentou o máximo possível, o melhor possível dele.
Então esse very, em very best, ele está qualificando aqui e você pode traduzir ele como o seu real melhor, o seu verdadeiro melhor, algo nesse sentido. Mas, como eu falei, ele também pode ser usado simplesmente para dar uma ênfase. Você pode falar, you're the very person we need for this job. Você é a muito pessoa? Não, você não traduz assim, né? Mas você é realmente a pessoa, você é mesmo aquela pessoa que nós precisamos para esse trabalho. Novamente, como é só uma ênfase, a tradução em português fica um pouco estranha, não fica exatamente perfeita como uma outra tradução palavra por palavra, mas você entende esse sentido, né? Que ele é usado para dar essa ênfase, para dar esse açúcar a mais aí, essa nuance um pouquinho a mais, que você é realmente, você é mesmo aquela pessoa que a gente precisa para esse trabalho. Mais um exemplo aqui com uma ênfase. We were at the very end of the queue, so we didn't manage to get any tickets. Então nós estávamos lá no fim, realmente mesmo, lá no fim da fila, e por isso, assim, portanto, a gente não conseguiu comprar nenhum ingresso, nenhum bilhete. Então, você está vendo aqui, the end, né? The end, we were at the end of the queue. Nós estávamos no final da fila. Você não precisa realmente do very, mas você pode colocar ele aí para dar esse açúcar, né? Para dar essa ênfase um pouco maior. We were at the very end of the queue. Nós estávamos realmente lá no fim, bem lá no fim mesmo da fila. Novamente, a tradução fica um pouco estranha, mas você entende, né? Que é para dar uma ênfase um pouquinho maior. E, por último, aqui uma outra tradução também possível do very como adjetivo é mesmo, o mesmo ou a mesma. Então, você pode dizer, he proposed marriage in the same restaurant at the very table where they first met. Então, ele propôs casamento no mesmo restaurante, na mesma mesa onde eles pela primeira vez se conheceram. Então, at the very table. Então, table tá lá, a mesa, né, the table, mas aqui at the very table. Ele pode ser considerado uma ênfase, mas você pode traduzir ele realmente como o mesmo ou a mesma. Então, na mesma mesa. Você poderia dizer também at the same table. Eles são sinônimos nesse caso. Claro que at the same seria muito mais usado a palavra same para traduzir mesmo ou mesma, mas quando você quiser usar uma estrutura um pouquinho mais avançada, você também pode usar esse very aqui com esse significado de o mesmo ou a mesma, como em at the very same table. Então por hoje é isso, galera. Se vocês não conheciam esses usos da palavra very, merece o like aqui no vídeo. Também se inscrevam no canal que sempre tem vídeos novos e ajuda muito a gente. E até a próxima. Tchau, tchau!